Agora eu chamo aqui para debater com a gente o Murilo Medeiros, ele que é cientista político, mestre em poder legislativo pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Murilo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo SBT News. Agora, neste momento de aprovação, o texto indo ao Senado, há realmente um viés político ou o texto poderia ser mais técnico? Como o senhor analisa essa questão? O tema foi muito politizado desde o início, Gabriela. Muito influenciado pela mega operação do Rio de Janeiro, que recolocou o tema da segurança pública no centro da agenda nacional. A escolha do relator pelo presidente Hugo Mota, do deputado Guilherme Derrite, apimentou ainda mais o grau e o nível de politização, tendo em vista que o Guilherme Derrite, até pouco tempo atrás, era secretário de Segurança do Estado de São Paulo, de um possível presidenciável para 2026, o governador Tarcísio de Freitas. Então, desde o início, o governo enxergou nessa movimentação uma forma de perder protagonismo na agenda, né? De perder o texto original, e como perdeu, para a oposição, e por um placar muito elástico, 370 votos favoráveis ao texto, e o governo orientou contra o seu próprio projeto, né, visto que foi contra o relatório do deputado Derrite. Então foi um projeto muito tumultuado, 6 versões, mostrou um pouco de amadorismo ali à Câmara dos Deputados para tocar a agenda, de certa forma até assodada, né, em busca de dar uma resposta à sociedade brasileira no âmbito da segurança pública, nesse tema da violência. Mas agora que o projeto vai ao Senado Federal, devemos ter um outro ritmo de trabalho, né, com o relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que é delegado, atuou por quase 17 anos no seu ofício de delegado, e é um parlamentar muito ponderado. Ele transita muito bem com os setores da oposição e também do governo. Então devemos ter agora um debate mais amadurecido no Senado, um tanto mais técnico também, e o texto deve sair um pouco mais robusto em termos de qualidade técnica do que vai ser aprovado no Senado. Mas é bom frisar que esse processo ainda percorre um longo caminho, né? Estamos ainda nos 15 minutos do primeiro tempo de um jogo, né, de uma batalha que ainda vai se estender por muito tempo. Caso o Senado faça alguma modificação no texto, esse texto retorna à Câmara dos Deputados e os deputados podem derrubar o que o Senado modificar. Depois disso, o presidente pode vetar o texto e o Congresso pode derrubar o veto do presidente. Então, esse debate do projeto de lei da antifacção, também chamado do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, deve se estender até o primeiro semestre do próximo ano, entrando ali na véspera do processo eleitoral. A tendência é que sua politização, né, seu uniforme eleitoral ganhe ainda mais vigor com a proximidade do pleito eleitoral. E Murilo, foram 6 versões apresentadas apenas pelo relator e nenhuma delas favoreceu o governo no sentido de o governo ficou satisfeito, né, com essas versões. Realmente a gente vê uma insatisfação ou é um jogo político para tentar voltar ao primeiro texto enviado pelo governo federal? Qual seria também o medo agora do governo com esse texto que foi aprovado e as outras versões também? O saldo final, Gabriela, foi muito amargo para o governo, porque o governo viu seu texto original ser desidratado e por parlamentar da oposição, que pode ser vitrine, inclusive, para a oposição nas eleições de 2026. O governo Lula e a esquerda, em geral, não só a brasileira, mas mundial, sempre teve um enorme problema de lidar com o tema da segurança pública, né? Ora, visto pela sociedade civil como muito leniente, com muito foco excessivo nos direitos humanos. E esse tema da segurança, ela é quase uma matéria-prima para o campo conservador brasileiro, já que a sociedade brasileira aguarda do Estado brasileiro respostas mais enérgicas
O punitivismo defendido pelos governadores de direita é algo que ecoa em grande parcela da população, especialmente a classe média e os moradores das periferias das grandes metrópoles. Então é um tema de muito apelo popular, é um trunfo eleitoral muito forte. Sem dúvida alguma vai ser o tema que deve predominar na campanha eleitoral. É hoje, segundo as pesquisas indicam, o tema de maior preocupação dos brasileiros, a violência, quase que o dobro da intenção dos números em relação à economia, por exemplo. E o governo Lula, para sair da posição de inércia em relação ao tema e para não ver o tema da segurança ser monopolizado pelos seus adversários, encaminhou esse projeto de lei antifacção ao Congresso Nacional para marcar posição, para também mostrar algum retorno à sociedade civil de que sua gestão está preocupada com o tema. Então, sem dúvida alguma, o placar foi muito amargo para o governo, mostrou um distanciamento, um divórcio das intenções do grupo do governo com os partidos de centro e centro-direita na casa. E essa disputa, diante da fotografia do placar da Câmara dos Deputados, ela reflete muito do que pode ser a eleição de 2026, com esses partidos de centro-direita apartados do governo em relação a essa agenda da segurança pública. O governo agora tenta capitalizar, marcar posição em relação a essa agenda e vai trabalhar agora, fazer sua batalha política no Senado Federal para tentar retomar o texto original e tentar marcar protagonismo na agenda, não deixar somente que seus adversários monopolizem o tema. Então, realmente já pode ser um pouco adiantando o que vão ser as eleições, né? Então, muito de campanha agora, dizendo eu consegui o PL antifacção, eu votei neste ponto, então eu fui contra. Então, como o senhor acredita que vão ser essas expectativas de campanha para o ano que vem envolvendo a segurança pública? Essa é uma boa pergunta, Gabriela, porque no final dos anos 90, início dos anos 2000, o tema principal que dominava a campanha eleitoral era o combate à inflação, a questão econômica preocupava muito os brasileiros. No ápice da Lava Jato, nós tivemos o tema da moralidade, né? O combate à corrupção foi o tema que impregnou a campanha eleitoral, inclusive vários membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, foram eleitos parlamentares com essa agenda da moralidade. E agora tudo indica que essa campanha eleitoral de 2026 vai ser muito marcada pela agenda do punitivismo, do endurecimento das leis para combater a criminalidade, já que esse é um anseio, né, da sociedade brasileira, acima de qualquer aspecto ideológico. Né? Então, qualquer candidato hoje vai ter que se preparar para debater sobre esse tema. Né? Então, vai ser o tema, um ponto nevrálgico, decisivo, e isso pode se refletir muito, Gabriela, na composição do Congresso Nacional na próxima legislatura. Caso esse tema permaneça com muita evidência no próximo ano, nós devemos ter uma enxurrada de parlamentares eleitos nesse campo da segurança pública, defendendo essa agenda do endurecimento das leis, do combate mais firme ao crime organizado. E é curioso notar que a Câmara dos Deputados, os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, né? Então, na Câmara, inclusive, tem uma bancada da segurança pública muito sólida, popularmente conhecido como a bancada da bala, né, que defende projetos de iniciativa no âmbito da segurança pública. No Senado Federal, nunca tivemos uma bancada muito significativa da segurança pública, mas pelo andar da carruagem e pelo protagonismo desse tema para 2026, certamente também a eleição para o Senado Federal vai ser dominada pelo tema da segurança pública e devemos ver muitos nomes desse campo sendo eleitos senadores, né? Capaz de, na próxima legislatura, nós vamos presenciar uma bancada consolidada de senadores nesse campo da segurança. Né? Isso vai se refletir também nos governos estaduais, nas assembleias legislativas e, sobretudo, na disputa presidencial. Né? Cada campo, seja o governo
ou a oposição vai tentar ganhar seus louros, assim como nesse debate. E esse projeto de lei da antifacção já foi um primeiro teste de como vai se portar esse debate, né? O governo tentando trazer para si os méritos do projeto e a oposição com o seu discurso mais punitivista, tentando deixar o governo numa posição mais reativa. Pois é, e o tema segurança pública, para muitos brasileiros, é o que está ali em primeiro lugar para uma eleição, né? Fala assim, para mim a prioridade é segurança pública. Muitos brasileiros defendem isso. Então, realmente agora é o momento desse slogan chegar nessas eleições. O que se a gente for olhar para trás nas outras eleições, faltou um pouco desse slogan de segurança pública, de uma campanha focada em segurança pública para quem foi eleito. Será que agora também os brasileiros abriram mais os olhos, viram que realmente é algo necessário, né? Aqueles que não defendiam tanto, que colocavam mais em segundo plano. O que o senhor acha sobre isso? Essa é uma pergunta interessante, Gabriela, porque nós sempre falamos na ciência política de que a ideologia divide, mas o medo une, né? E o tema da segurança pública, ela dialoga frontalmente, de forma clara, com essa questão do medo, né? Isso perpassa também a questão dos valores, né? Essa vai ser uma eleição que não vai só importar o bolso do brasileiro, mas a questão dos valores. E a questão dos valores, esse binômio mudança e valores, vai ser um calcanhar de Aquiles para o governo Lula, né? Porque o governo vai ter que mostrar resultados, está correndo agora contra o tempo para mostrar resultados nesse campo. Uma promessa, por exemplo, do presidente Lula na última campanha foi a recriação do Ministério da Segurança Pública. Então, certamente, esse vai ser uma cobrança muito forte que Lula vai enfrentar na campanha eleitoral, já que ele não recriou o Ministério, na verdade, ele anexou o Ministério da Segurança Pública com o da Justiça, unificando em um só, e certamente, com essa efervescência do tema da segurança, essa cobrança sobre a promessa não cumprida do presidente da República vai estar no centro do debate eleitoral. Então, já deve ser uma arma que a oposição deve usar para fazer essa cobrança pública ao governo. E outro ponto que eu destaco é que nós vamos presenciar, de forma inédita, um protagonismo dos governadores. Porque o tema da segurança pública, estruturalmente, é muito próximo à agenda dos governadores, já que são os governadores, os gestores estaduais, que controlam as polícias estaduais, né? Então, além dessa visibilidade direta junto à população, esse arranjo federativo dos governadores controlarem a segurança em seus estados, isso faz com que os governadores possam ter um brilho próprio nessa agenda, né? Comandando mega operações, prisões, investimento em propaganda e também a divulgação de indicadores sobre criminalidade em seus estados. Então, devemos ter um protagonismo grande desses governadores. Não à toa, os presidenciáveis, os pré-candidatos a presidente que querem enfrentar o atual incumbente, o presidente Lula, quase todos são chefes de executivos estaduais, né? Então, quem deve disputar com Lula certamente vai trazer essa agenda do protagonismo da segurança pública como valor principal. E é um tema que dialoga muito com a agenda dos governadores. Falou, Murilo, disso dos governadores, e realmente a gente vê uma movimentação nas últimas semanas de muitos governadores no Congresso Nacional, né, inclusive, falando sobre segurança pública. Hoje mesmo, na CPI da segurança pública, né, crime organizado, desculpa, que teve de manhã, o presidente falou que nas próximas semanas ele deve convocar alguns governadores para escutá-los neste momento. Então, agora também a gente vê uma movimentação maior do legislativo com o executivo, há realmente essa troca política entre os dois, né, de interesse político também. Exatamente. E devemos ter essa presença cada vez mais
presente dos governadores no debate a nível nacional. Ontem mesmo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, estava no plenário da Câmara o tempo inteiro, negociando o texto do projeto de lei da antifacção. A PEC da segurança pública, por exemplo, até agora não andou de forma célere, está travancada hoje lá na Câmara, porque mexe com as atribuições dos governadores no tema da segurança pública. E ninguém quer perder essa atribuição. Nenhum governador quer passar seu poder para a União. Então, essa disputa federativa, essa disputa do protagonismo entre a União e os governadores deve ficar cada vez mais presente no debate público nacional. E, sem dúvida alguma, muitos gestores vão tentar trazer exemplos de modelo que deram certo em seus estados para mostrar, fazer esse contraponto ao Poder Executivo Federal, de mostrar como alguns indicadores de estados foram muito positivos na redução da criminalidade e, a nível nacional, por falta dessa coordenação nacional para o combate à criminalidade, há esse descompasso. Estados com mais investimentos, a União com recursos mais escassos. Isso tudo vai ser colocado à prova na eleição de 2026. Isso é um trunfo para os concorrentes, que vão disputar a eleição presidencial contra o presidente Lula. E a gente vê todas essas discussões e, na prática, mesmo com as organizações criminosas, elas estão lá, ali no meio, naquela bola do vai, do volta, vai texto, volta texto, discute, não discute. Então, será que agora realmente vai ter uma solução a partir do ano que vem? Será que realmente é um medo que coloca para essas organizações criminosas? Ou realmente a gente vai ficar sempre no mesmo, nessa parte política, do volta, não volta, do discute, não discute? Como esse tema ganhou muito protagonismo, nós devemos sim ter um texto aprovado até a eleição, pelo menos até março, abril no máximo, um texto aprovado. Até porque os parlamentares querem sinalizar para as suas bases eleitorais de que estão atentos ao tema e que vão buscar o endurecimento das leis. Foi esse o escopo principal do relatório do Guilherme Derride, ao elevar as penas, ao endurecer a questão da progressão, do regime de progressão de pena também. Então, tudo isso vai virar bandeira eleitoral para esses parlamentares que querem surfar nessa popular, de enfrentamento à criminalidade. Até porque, Gabriela, essa é uma agenda que ela tem um senso de urgência muito grande. Quanto mais se espera, quanto mais o Estado é leniente com a criminalidade, mais corremos o risco de facções, de organizações criminosas começarem a se infiltrar no Estado brasileiro, no Legislativo, nos órgãos do Judiciário, no Ministério Público. É uma agenda que deve ser do Estado brasileiro. É uma pena que ela tenha ganhado contornos tão eleitorais de forma muito... Isso acabou turvando muito a qualidade técnica do debate no parlamento. Mas essa é uma agenda imprescindível que deve ser suprapartidária, inclusive, de combate à criminalidade. E o Congresso Nacional precisa ter esse senso de urgência e de responsabilidade também para aprovar uma legislação firme, e que seja eficaz no combate à criminalidade, que não fique apenas no discurso, porque o eleitor vai cobrar isso. O eleitor brasileiro, cada vez mais informado e descontente também com seus representantes, busca respostas efetivas, ágeis, do Estado, de seus legisladores. Os parlamentares vão ser cobrados por isso e eles devem dar senso de urgência a esse projeto, até mesmo como resposta e trunfo junto às suas bases eleitorais. Murilo Medeiros, muito obrigada pela participação hoje aqui no Poder Expresso. Seja sempre muito bem-vindo. Um ótimo dia e um ótimo feriado também. Obrigado, Gabriela, para você também. A todos, muito obrigado.